queria trazer o debate para o Brasil também, no sentido, primeiro, antes de mais nada, como agir ou que política externa é possível num cenário em que as potências estão em confronto, né? Não só China e Estados Unidos, mas você tem agora essa nova realidade. Qual política externa cabe a um país da dimensão do Brasil, que obviamente não é periférico, mas tampouco pode determinar o destino, por exemplo, de uma guerra como essa, pelo menos não agora? Qual inserção pode ser possível que traga aquele velho objetivo da diplomacia brasileira, que é, obviamente, criar um espaço para desenvolvimento do nosso país, obviamente? Qual é a. Como você Bom, vê a isso? primeira condição para o espaço do desenvolvimento é a paz. Sem paz não tem desenvolvimento. Não é? Claro que o desenvolvimento também é importante, como dizia o Papa, acho que foi o João Paulo II que dizia. Não foi João Paulo II, foi João Paulo II que dizia. Não, foi Paulo VI que dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz, então, numa das encíclicas. Mas, enfim, eu acho que um país como o Brasil tem que contribuir para a paz. Eu não quero dizer que o Brasil, claro que a nossa capacidade de ação é limitada, e eu já disse a você que o país que mais pode agir é a China, colaborando com europeus. Num contexto desse, você às vezes tem, digamos, outros países, como nós fomos convidados, por exemplo, à Conferência de Anápolis. Eu conversava, ela não convidou o Brasil para nos agradar, ela convidou o Brasil porque ela sabia que nós falávamos com os palestinos e falávamos com os israelenses, e éramos ouvidos pelos dois lados. Né? Então, você sabe disso, eu não vou ficar aqui falando coisa que parece que eu estou querendo me gabar ou gabar o governo que eu pertenci. Mas era assim. A própria declaração de Teherã, que foi rejeitada, mas depois serviu de base para outras discussões. Mas, enfim, então eu diria que um país como o Brasil poderia ajudar dentro de certas limitações, evidentemente, sem a pretensão. Agora, é preciso ter uma liderança respeitada no mundo para que você tenha esse papel. Não é? Ainda que reconhecendo que o papel de qualquer país é limitado, mesmo da China é limitado, mas é claro que a China tem muito mais poder hoje. Alguns países europeus também têm poder. Então, eu acho que o Brasil poderia participar desse esforço. Eu não sei o que estaria acontecendo, mas eu posso dizer a você que no governo Lula ele já teria ligado para o Macron, ou o Macron teria ligado para ele. Aqui não acontece nada, não só para pressionar para uma coisa ou para outra, mas para discutir, para saber como é que se poderia encontrar. Vamos convocar uma reunião da União Europeia, vamos convocar uma reunião do G8+5, vamos fazer alguma coisa assim desse tipo que possa discutir, encontrar uma paz que seja aceitável para todos. Eu acabei de mencionar uma coisa. Eu acho que, digamos que há formas de chegar lá. Agora, tem que haver disposição política. Enquanto você demoniza um dos lados ou endeusa o outro, né, realmente, e não vê as raízes profundas, você não vai resolver. Então, eu quero voltar ao ponto inicial. A ação unilateral da Rússia, começar uma guerra, não é aceitável. Não é aceitável. Agora, para resolver o problema, você tem que entender as razões profundas. E entre essas razões profundas, há também uma legítima preocupação com a segurança da Rússia, que não é só cotã, que é milenar em relação ao Ocidente, como diz o próprio Toynbee. Perfeito. Agora, ministro, isso vamos colocar de uma forma, eu acho que até bastante clara, que apesar dessa tensão existir entre OTAN e Rússia, a guerra, eu até conto uma história que na noite anterior ao primeiro ataque na Ucrânia, agora, 15 dias, eu estava na casa de um embaixador europeu. Era em off, era um encontro em off, então, obviamente, não vou dizer de que país que ele era. Mas eu perguntei, no meio do jantar, perguntei, embaixador, o que seria uma guerra em Kiev? E ele olhou completamente assustado e disse, Jamil, desculpa, acho que você não entendeu. Kiev é uma capital europeia. O Putin não chegará a Kiev. Isso foi na noite anterior dos primeiros ataques. Então, de fato, eu, pelo menos, fiquei com uma impressão de que os europeus também foram pegos de surpresa pela dimensão que houve, pelo menos nesse ataque. Então, eu não quero aqui entrar no debate se houve ou não uma surpresa dessa dimensão, ou pelo menos se era uma invasão que poderia acontecer lá no Donbás, mas que não passaria do Donbás. Essa é uma outra questão. Agora, a verdade é que a política externa, pelo menos brasileira, não previa esse cenário quando, por exemplo,
não só foi a Rússia, não estou criticando a viagem aqui em si, mas quando tentou desenhar uma inserção para o Brasil em 2022, depois que todas as portas tinham sido fechadas. Várias portas foram fechadas, sobravam algumas portas abertas, uma delas era do Putin. Nada de errado em visitar o Putin, insisto, não era o problema naquele momento. Mas o que eu quero dizer é que a guerra introduziu um elemento novo para o Brasil, para qualquer tipo de inserção do Brasil. E aí eu pergunto para o senhor, o que fazer de política externa, por exemplo, a partir de 2023, com esse cenário que provavelmente não estava presente nos últimos anos? Que política externa o Brasil pode ter a partir de 2023 num cenário, claro, vai depender se vai haver paz, se vai haver uma solução para tudo isso, mas a realidade é que essa nova é um novo cenário que nós temos de lidar. Que política externa, ministro? Jamil, você está me fazendo uma pergunta que eu teria que levar uma meia hora para responder, ou responder em 2 ou 3 palavras e ser simplista. Eu vou tentar responder em 2 ou 3 palavras e ser simplista. Primeiro, atualmente não há política externa, apesar dos esforços do Itamaraty, agora, depois que saiu o Olavista lá, eu vejo até tentar introduzir uma certa dose de bom senso. Mas o que há no Brasil? As decisões tomadas exclusivamente com objetivos eleitorais. Então, vamos descontar isso, tirar de lado. Então, falando do 2023, supondo que haja um governo racional e progressista, como eu espero que haja, né, eu acho, e eu poderia falar de muitos temas e muitos aspectos, você sabe que o presidente Lula acaba de vir ao México, uma visita importante, falou da paz também, falou de muitas outras coisas. Então, eu diria o seguinte, nós precisamos, não podemos abandonar os princípios essenciais do direito internacional. Entre eles está o não recurso ao uso da força, a não ser naqueles casos muito específicos que as próprias Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas reconhece. Isso é um lado. Por outro lado, nos interessa o mundo multipolar. Não nos interessa nenhum tipo de hegemonia. Então, se nós pudermos contribuir para que essas duas coisas, não é fácil, convivam, nós devemos contribuir, porque é a melhor garantia para a paz. Agora, porque, historicamente, essa ideia de que você vai exercer uma hegemonia absoluta, essa coisa com a Rússia, aliás, é uma coisa muito profunda, que não tem a ver, talvez, com a lembrança do comunismo, mas que vai mais para trás. É uma coisa realmente de uma psicologia muito profunda da relação do Ocidente com a Rússia. Eu recomendo muito que você leia esse virou um artigo, né? Essa aula do Arnold Toynbee. Mas, enfim, então a política externa é essa, ela vai ter que contribuir para a multipolaridade. Isso implica várias coisas, inclusive relações com a África, a integração da América Latina, etc. e tal, e poder trabalhar com um mundo que possa ser, que não dependa de uma única potência hegemônica, porque senão a potência hegemônica, porque também não se pode desconhecer o fato de que, digamos, o desafio à hegemonia norte-americana também é um fator que tem a ver com essa obsessão com a expansão da OTAN. Porque a Rússia, eu volto a dizer, ela não era uma potência expansionista. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o John Mearsheimer, é o Kennan, é o Kissinger. Ela está no máximo nessa questão da Ucrânia, embora isso também não justifique, pode haver um elemento emocional envolvido. Mas como você, eu fiquei também, como tal embaixador, fiquei surpreso com a dimensão. Eu também achava que o máximo que poderia acontecer, não estou dizendo nem que se justificaria, porque isso também é complicado, mas seria alguma operação ali nessa área de Donbass. Agora, os serviços secretos, de um lado e de outro, sabiam de coisas que nós não sabemos, ou pelo menos a gente nunca sabe se é verdade ou não. Os serviços secretos britânicos e americanos falavam que havia uma invasão iminente. Por outro lado, os serviços secretos russos falavam que havia armas bacteriológicas e biológicas, ou pelo menos ensaios nesse sentido, na Ucrânia. E até agora isso também não é um ponto esclarecido. Então, essas coisas são muito complexas e a gente vai tentando, dentro desse mar de versões, que muitas delas tendenciosas, que imperam em toda situação de guerra, de um lado e de outro, a gente vai tentando manter uma posição de equilíbrio e sem deixar de condenar os atos errados, mas sem deixar de criticar também aquelas ações que, embora talvez não estritamente ilegais, mas que podem não conduzir a nenhum resultado prático. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.